Tem um ritualzinho de primeiro comer uma fruta, depois, um pouquinho mais tarde, eu venho e tomo um café com uma fatia de pão integral. Estou de dieta, estou me cuidando dentro do possível, né? Mas vocês sabem, quer dizer, vocês na verdade não sabem que eu, na verdade, não vou conseguir fazer muita dieta por muito tempo, porque minha barriga vai ficar assim, gigante, cada vez maior. Que temos mais um bebezinho chegando. Já estou aí com. Vou entrar no 5º mês de gravidez. Até o final do ano, nasce um bebezinho da quarentena que surgiu aí nesse tempo. Mas enfim, então estava tomando um cafezinho para eu não ficar com muita fome. Se eu fico muito tempo sem comer, acabo passando um pouquinho mal. Pessoal, hoje é a nossa última aula, tá? Nossa última aula antes da prova de vocês. A nossa prova, na verdade, é só no dia 29 de junho, né? Vocês ainda vão ter praticamente todas as provas de recuperação antes da nossa, antes da minha e da Lu, né? Que é no mesmo dia. E hoje, então, a gente vai retomar os conteúdos que a gente viu, tá? E sigo dizendo para vocês que a minha preocupação com vocês permanece no Simple Past, tá? Não acho que temos problemas no use it to e nem no there use it to be, porque são frases muito fáceis de serem colocadas, serem feitas, porém o passado, que era uma coisa para já estar muito bem, né? Eu nunca me esqueço que eu fiz uma prova com vocês de 4 folhas no ano passado. Acho que as gurias que não estavam no ano passado, né? A Carol, a Luísa, que chegou mais para o final, não pegaram. Mas eu fiz uma prova de 4 folhas, onde vocês tinham frases ali, colocar a frase na negativa, na interrogativa, ou fazendo a utilização do auxiliar, frases que vocês tinham que completar com o passado de verbos regulares e verbos irregulares. Eu achei que era para realmente tirar todas as dúvidas de vocês, né? Vocês já estarem zerados, terem entendido muito bem o que era o Simple Past no inglês, mas hoje nos exercícios e na prova eu consigo ver que não ficou bem claro, tá? Então, hoje a gente vai iniciar já a nossa revisão pelo passado. Depois de passar todos os slides, eu quero ver se der tempo, a gente vai na atividade que eu mandei para vocês na semana passada, que nem todo mundo viu, nem todo mundo abriu, olhou, mas para a gente ter uma noção ali, eu comentar com vocês ali, tá? Vou apresentar a minha tela agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Só que peço que me chamem pelo microfone, porque eu não estou mais aqui na sala, tá? Para visualizar o chat. Vamos lá, então. Estou apresentando já a minha tela. Aí, tá? Pessoal, revisão de recuperação que a gente inicia e termina hoje, né? A gente só tem essa aula. Semana que vem, na verdade, sexta, vocês já iniciam com as avaliações, né, de recuperação para fechamento do trimestre. Então, vamos lá. Pessoal, falei que eu ia começar pelo Simple Past e vou começar por ele, tá? Gente, Simple Past, tá? Eu preciso que vocês tenham isso muito claro. Por quê? Porque o nosso próximo conteúdo, ele exige uma diferenciação entre o Simple Past e o Present Perfect, tá? Que eu não vou entrar em nada agora, porque não é o caso, a gente não viu, mas é o próximo conteúdo que na nossa primeira aula online, pós essa recuperação, né? Que eu não sei se vai ser online ou se vai ser presencial, a gente vai entrar nesse conteúdo que é o Present Perfect lá, então, na primeira semana de julho, provavelmente, tá? Mas agora, gente, Simple Past. Simple Past é o tempo verbal utilizado para se referir a uma ação concluída. Uma ação concluída no passado, tá? Em um período de tempo, como diz aqui, anterior ao atual. Ou seja, eu estou me referindo a uma ação que ficou para trás, que está no passado, que eu não vou voltar a realizar novamente. Então, algo que eu fiz lá atrás, tá? Essa ação pode ter acontecido em um passado recente,
ou distante. Como assim um passado recente ou distante? Eu tenho uma ação realizada ontem, que ela é um passado, ele é um período anterior ao atual. Ou pode ser uma ação que eu realizei no ano passado, também é simple past, tá? Então, a gente precisa ter isso bem claro. Simple past, quando eu utilizo, ele é uma ação concluída do passado, tá? Ela não vai voltar a se realizar. Pode voltar a se realizar num futuro. Agora, uma coisa que aconteceu lá atrás, tá? Uma coisa que ficou lá no passado. Pessoal, formação do simple past, ok? Temos aqui afirmativa, negativa, interrogativa, tá? E interrogativa negativa. Eu peço 1 minuto de vocês, que eu tenho um imprevisto para resolver aqui. 1 minuto e eu retorno. Eu vou até olhar aqui, ó, 10h15. Se eu passar 2 minutos, eu retomo de vocês no final. 1 minuto, por favor. Voltei, desculpe. Vamos ver se passou 1 minuto. 1 minuto, certo. Pessoal, afirmativa, então, tá? Eu tenho sujeito. Cansei. Subi as escadas e desci correndo. Eu tenho sujeito e eu tenho verbo mais ed. Verbo mais ed, se o meu verbo for regular, tá? Então, I skipped. I skipped, eu pulei no passado, tá? O verbo em si no infinitivo seria skip, tá? Como ele é um verbo monossilábico, terminado em consoante, vogal e consoante, eu vou dobrar a última consoante dele. Então, eu dobrei a consoante P e acrescentei o ED, tá? Este é um verbo regular. Desculpa, gente. Negativa, pessoal. Negativa, eu faço a utilização do auxiliar, tá? Que foi o que a gente viu lá no ano passado, como eu falei para vocês no início, quando eu me lembro de ter dado aquela prova para vocês enorme. Enfim, sujeito, tá? Então, nesse caso, o sujeito utilizado foi they. Didn't, tá? Eu posso usar o did not, mas o mais comum é ser usado o didn't, tá? E o verbo, pessoal, ele vem no infinitivo, tá? Ou seja, no infinitivo sem o to, porque o verbo no infinitivo seria to go, ir, né? Mas aqui sem o to. Lembrando que, por exemplo, go é um verbo irregular, né? Então, o verbo no passado do go é went, tá? Se eu tivesse que pedir para vocês transformarem essa frase na afirmativa, o que vocês deveriam fazer? Foi o que aconteceu na prova ali, alguns se confundiram, né? Eu acho que eu dei na negativa, passar para afirmativa, ou ao contrário, eu acho que foi isso, tá? Então, they went, tá? Que é o passado do go, tá? Interrogativa, pessoal, o meu auxiliar, o did, ele vem primeiro. Então, aquela mesma inversão que a gente sempre conversava, que vocês estudaram lá no verbo to be. Então, eu tenho o verbo to be lá e eu tenho que fazer uma pergunta, eu troco a posição do sujeito com o verbo. Aqui no passado, eu troco a posição do auxiliar com o sujeito, tá? Então, o meu auxiliar, ele vem primeiro em pergunta. Did she arrive? E o meu verbo também no infinitivo, tá? Sempre que eu utilizar os auxiliares, ou seja, frase negativa, frase interrogativa,
eu não preciso trazer o meu verbo ou para o passado regular ou irregular. Aqui no caso de arrive, ele é um verbo regular, seria arrived, tá? Mas eu não preciso, eu já coloquei o did para mostrar que é no passado. Did she arrive? Ela chegou, tá? Então eu já sei que está no passado. Turma, quando que o did não vem primeiro na interrogativa? Quando eu tiver uma WH question antes, tá? Então, por exemplo, quando eu tiver what, where, when, who. Nesse caso, uma WH question que eu poderia colocar aqui é when did she arrive? Quando ela chegou, né? Então, já me diz que ela chegou e eu quero saber quando, ok? Interrogativa negativa, tá? A mesma coisa. Did not, ele vem primeiro, sujeito e depois o verbo sem o infinitivo, tá? Esta formação preciso que fique bem clara para vocês, que com certeza eu vou trazer frases onde vocês vão ter que escolher ali qual frase está correta. Por exemplo, transforme as frases abaixo em afirmativa. Foi o que eu fiz se confundir e eu vou botar de novo. Então, vou trazer a frase na negativa, a frase na interrogativa e vocês têm que trazer ela para a afirmativa. Continuando, então, pessoal. Verbos irregulares, eu sempre entendo que o verbo irregular é o verbo mais fácil. Por quê? Porque vocês podem consultar ele na tabela, tá? Então, se o verbo é irregular, ele vai estar na tabela que vocês têm. Essa tabela vocês conseguem em qualquer lugar. Colocou na internet irregular verbs ou verbos irregulares no passado, vocês vão encontrar, tá? Então, aqui, pessoal, eu sempre digo para os alunos, vocês têm que achar o passado do verbo. Primeira coisa, consulta lá na tabela. Ele é um verbo irregular, vocês não têm nem que pensar mais nada, vocês já têm a resposta ali, tá? Então, verbos irregulares, a gente teve aqui, por exemplo, to go, né, que é o verbo ir. He went to a club last night. Ele foi, né, à festa, boate ontem à noite. Interrogativa, did he go? Então, went veio para go, né? Did he go to the cinema last night? Negativa, he didn't go to bed early last night. Então, ele não foi para a cama cedo ontem à noite, ok? To give, pessoal, verbo dar. We gave her a doll for her birthday. Então, nós demos a boneca para ela de aniversário. They didn't give. Então, aqui, ó, gave é o verbo no passado, porque está na afirmativa, é um verbo irregular. Eu trouxe ele para a negativa e trouxe para a interrogativa, o verbo vem no infinitivo sem o to. Então, they didn't give John their new address. Então, nós não demos para John um novo endereço. Did Barry give you my passport? Barry, então, deu o meu passaporte, entregou o meu passaporte, tá? To come, o verbo vir, né? Então, my parents come to visit me last July. Come, ó, viram que o verbo é come, mas aqui no passado ele entrou com come, né? Então, we didn't come because it was raining. Did he come to our party last week? Ok? Verbos irregulares, então, que na afirmativa eles trocam, eles se modificam integralmente, eles mudam. Podem mudar uma letra ou pode mudar todo o verbo, como, por exemplo, do go vir para went, ou do give vir para gave, ok? Não importa, ele é um irregular, ele mudou, ele não segue aquela regra de acrescentar o ed no final. Então, consulta na tabela, tá? Primeira coisa, não sabe se o verbo é regular ou não? Consulta na tabela, porque se tiver na tabela, vocês já vão ter a resposta ali, tá? Verbos regulares, pessoal. Verbos regulares, e aí sim que a gente tem um pouquinho mais de detalhe a cuidar, tá? Para usar verbos regulares em frases afirmativas, basta mudar a terminação do verbo de acordo com a regra. Basta mudar como se fosse muito simples, né? Mas às vezes a gente acaba se confundindo um pouco. Então, a gente tem os verbos aqui, ó. Verbos que terminam com a vogal E, eu vou fazer apenas o acréscimo do D. Eu não tenho que dobrar a minha vogal. Eu simplesmente tenho
a frase terminou em E, a palavra terminou em E, eu vou acrescentar o D no final do verbo. Como, por exemplo, to love, amar, né? No passado, loved. To lie, lied. To arrive, arrived. To like, liked. Então, vocês podem observar que todos os verbos aqui terminam com a vogal E, onde para transformar no passado, eu não dobrei essa vogal, eu simplesmente acrescentei o D, tá? Então, terminados em E, eu vou acrescentar o D. Verbos terminados em consoante, vogal consoante, como a gente viu ali o verbo skip, agora há pouco, né? Onde eles são monossilábicos, eles são curtos, né? Então, vocês podem ver o stop. Ou eles têm a última sílaba tônica mais forte, como control, plan, prefer, stop, tá? Então, ou ele é curtinho, monossilábico, ele não consegue ser dividido, ou ele tem a sílaba mais forte na última, tá? Então, eu vou dobrar a última consoante. Por exemplo, stop. Stop, eu tenho T-O-P, consoante, vogal, consoante. Eu dobrei a minha última consoante para stop it, ok? Control, controlar, eu dobrei a minha última consoante, L, e acrescentei o ED. Plan, dobrei a minha última consoante e acrescentei o ED. Prefer, dobrei a última consoante e acrescentei o ED. Preferred, ok? Então, terminados em consoante, vogal, consoante, onde a sílaba monossilábico ou a sílaba átona é a última, eu vou dobrar a última consoante, ok? Verbos terminados em Y, que precedidos de consoante, eu devo retirar o Y e colocar o IED, tá? Aconselho aí para quem não tá ainda bem firme nessas regrinhas, tira foto enquanto eu tô lendo aqui, tá? To study, to worry, to cry, to try. Então, tudo termina em Y e antes vem uma consoante, eu devo tirar o Y e colocar o IED, ok? Studied, worried, cried, tried, tá? Agora, já o verbo terminado em Y e que antes vem precedido por uma vogal, eu vou simplesmente acrescentar o ED, tá? Enjoy, stay, play, eu acrescento o ED no final para trazer o verbo regular para o passado, tá? Dúvidas do Simple Past, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida, Simple Past? Agora vocês não, depois eu vou lá nos exercícios mostrar para vocês como vocês fazem os exercícios e vocês não pensam, não observam exatamente a questão. Vocês simplesmente vão largando, tá? Gente, continuando aqui então. Use it to, né? A gente já trabalhou bastante isso. Acho que não é o problema aqui. A gente não vê muitos erros nessa parte, mas vamos lá. Aqui ficou faltando, né? Devemos, não devemos. Devemos utilizar o modal verb use it to para falar de algo que a gente fazia no passado, que costumava fazer, né? Então, para falar de past habits, ou seja, hábitos no passado. Ele é utilizado em frases, são utilizados em frases afirmativas, interrogativas e negativas. Porém, ele segue a mesma regra para o verbo no passado, tá? Então, se ele segue a mesma regra para verbos no passado, eu já sei qual é a regra. Qual é a regra? Na afirmativa, eu venho com use to. Na negativa e na interrogativa, eu venho com o auxiliar did e o verbo no infinitivo sem o to, tá? Então, aí é exatamente essa mesma regra. A afirmativa, use it to. Negativa e interrogativa, auxiliar e use to, ok? Exemplos, pessoal. Affirmative. He used it to play guitar. People use it to believe in ghosts. I use it to live in a big city. Martha used it to prefer reading a book than playing, ok? Negative. He didn't use it to play guitar. People didn't use it to believe in ghosts. I did use it to live in a big city. Martha didn't use it to prefer reading a book than playing, né? Interrogative for. Did he use it to play guitar? Did people use it to believe in ghosts?
Did you use to live in a big city? Did Martha use to prefer reading a book than playing? Ok? Então, afirmativa, used to. Negativa, use to. Ok? Interrogativa, use to. Sem mistério nenhum, tá? There used to be a mesma coisa, sem mistério, né? Então, a gente tem aqui. Last week, Pamela bought this tablet in the shop that was on the corner. Então, que a loja ficava na esquina. Não existe mais, né? Então, nessa frase, afirma-se que existe uma loja na esquina e ela comprou o tablet lá. Beleza. Toda a frase está no passado, indicando que a ação aconteceu no momento definido no passado, né? Last week. Aqui. Pamela bought this tablet on the bookshop that there used to be on the corner. Então, ela comprou na loja que costumava ficar na esquina, tá? Então, afirma-se que houve em algum momento do passado uma loja na esquina. O que nos interessa daqui, pessoal? Frase afirmativa, eu vou usar o there used to be, ok? Mesma regra do passado. Verbo no passado, ok. Frase negativa, uso auxiliar e o meu verbo vem no infinitivo. Então, there didn't use to be a computer to do all those things, tá? Então, não costumava existir computador que fizesse todas essas coisas, tá? É o que nos interessa aqui. Frase afirmativa e tá pedindo a solicitação, a utilização do there used to be, se a frase afirmativa, there used to be. Se a frase é negativa, faço utilização do auxiliar e o meu verbo vem no infinitivo, ok? Isso que nos interessa. Tag questions, pessoal. A maioria das pessoas também não tem problema. Porém, a gente sempre tem algumas pessoas que têm mais dificuldade com as tag questions, tá? Qual é a dificuldade da tag question? É identificar a frase principal a qual o tempo verbal ela pertence, para então eu poder a tag question utilizar o mesmo tempo verbal, tá? Mas vamos ler ali. Question tag, então, corresponde à expressão não é. Isso eu já vinha falando para vocês. Ela deve concordar com o verbo auxiliar principal da frase, ou seja, da frase principal. Elas são perguntas curtas que posicionamos no final de uma asserção, negativa ou positiva, com o objetivo de, às vezes, confirmar o que eu estou dizendo ou de contrariar o que eu estou dizendo, tá? Para facilitar, eu dividi em dois padrões aqui para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Primeiro padrão, pessoal. Tag question com frase positiva. Se a frase é positiva, a tag question ela vem na negativa. Ela é sempre o oposto da frase principal, tá? Então, se a frase é positiva, a tag vem na negativa. Então, it's a very cold day, isn't it? It's é a utilização do verbo to be. It's a very cold. Então, it is na negativa, vou pegar o verbo to be, o auxiliar, vou colocar isn't e repetir o meu sujeito, it. É um dia muito frio, não é? Então, eu tenho verbo to be, afirmativa, negativa. Lembrando que a tag question, ela deve obrigatoriamente vir na forma contraída. Não vou ter uma tag question onde eu vou encontrar it's a very cold day. Is not it? No. Tag question, ela já é uma pergunta curta. Se ela é uma pergunta curta, ela deve vir na contraction form, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês e que sempre cai na prova, porque ele é uma coisa onde a gente consegue ver se o aluno lembra do que foi dito em aula ou não, que é do I am, por exemplo, I am at home. Eu estou em casa. Né? I am at home. I am, eu utilizei I am. Eu não tenho uma forma contraída do I am not, né? Não existe uma forma contraída do am not. Eu não consigo juntar e fazer uma pergunta curta. Então, a pergunta curta que eu vou usar para a primeira pessoa do singular, o I, o eu, I am, é aren't I. Eu uso, então, o não sou, não estou, tá? Eu utilizo para fazer a minha pergunta curta. Esse padrão, pessoal, que eu falo aqui de frase positiva e tag negativa, ele pode ser usado com a perspectiva de que você vai concordar comigo, né?
Então, talvez possa até continuar a conversa, pode ser usado para demonstrar uma surpresa, mas você vai possivelmente concordar comigo. Então, it's a very cold day, isn't it? Tipo, hoje é um dia muito frio, não é? E você vai concordar comigo, tá? Subentende-se que a pessoa vai concordar. O que eu disse, então, é muito óbvio. Segundo padrão, pessoal. Frase negativa, question tag positivo, tá? Aqui a gente tem um tempo verbal que a gente não trabalhou ainda, que é o present perfect, que eu sempre falo para vocês, tá? Então, eu tenho aqui, I haven't seen my notes. Have you? Haven't é o auxiliar do present perfect, ok? Então, I haven't está na negativa, que é o have not. Seen está o particípio, tá? Que é o verbo enxergar. Então, você não viu as minhas anotações? Have you? Have é o auxiliar, you é o meu sujeito, porque eu estou falando do I, né? Então, have you? Ok? Pessoal, usamos aqui nesse caso para confirmar uma asserção, para buscar algo, tá? Ou até para perguntar algo, ou para demonstrar alguma desaprovação. Então, frase negativa, question tag positiva. Agora a gente vai ver um exemplo de cada um dos tempos verbais, tá? Vamos lá. Simple present, pessoal, que aí sim, aqui estão todos os tempos verbais que podem aparecer para vocês, ok? Esses aqui são os tempos verbais que podem aparecer lá na hora da prova, porque são os tempos verbais que a gente já trabalhou. Simple present, utilizando o auxiliar does, né? Então, she lives in Italy. Lives é um verbo onde está na terceira pessoa do singular, né? Então, o lives, ele ganhou esse S no final, né? Senão, na verdade, seria live. Então, she lives in Italy. Como está nessa terceira pessoa do singular, o auxiliar que eu tenho que utilizar é o does. A frase está na afirmativa. Minha tag question vem na negativa. Repito o meu sujeito. Então, auxiliar é sujeito. She lives in Italy, doesn't she? Ok? Verbo to be no simple present, ok? Então, é a utilização do verbo to be. He isn't at home. Is he? Isn't, verbo to be na negativa, né? Então, eu trago ele para a afirmativa e repito meu sujeito. He isn't at home, is he? Present continuous, tá? Então, com o auxiliar com o verbo be. They are dancing. They are afirmativa. They are. Então, negativa vem a minha tag question. Aren't e repito meu subject. Repito meu sujeito, ok? Simple past, utilizando o auxiliar did, né? Então, sempre que eu tiver simple past e eu tenho uma frase na afirmativa, eu tenho que trazer ele para a negativa. Então, they come to work. Didn't they? They come, né? Verbo no passado, tá? Afirmativa. Então, they come to work. Didn't they? Eles vieram para o trabalho, não vieram, tá? Past continuous, utilizando o verbo to be no passado, que eu tenho was e eu tenho were, né? Então, no singular eu uso was, no plural eu uso were. He wasn't cooking. Ele não estava cozinhando. Wasn't, eu trago ele para a afirmativa, was, e repito meu sujeito, he. Simple future, eu tenho o auxiliar will, então she will arrive soon. Na prova eu tirei ele e coloquei na forma contraída. She, apóstrofe, LL. Então, she will arrive soon. Aqui eu tenho a negativa que fazer a tag question. Então, will, ele se transforma em won't e o meu sujeito, she. Então, vocês podem observar que nenhum deles aqui, quando veio na negativa, ele veio na forma longa. Por exemplo, does not, are not they, no. Tag question vem sempre na forma contraída, contraction form, ok? Pessoal, de revisão de conteúdo era isso, tá? Coloquei aqui uma boa prova para vocês, uma frase motivadora e assim por diante. Eu quero agora acessar com vocês a atividade que eu mandei na semana passada, tá?
Então, eu vou continuar compartilhando a minha tela aqui. Vou vir nas turmas e vou vir nos conteúdos, tá? Vamos lá. Para comentar a atividade que foi enviada. Se o plural deixar, né? Que às vezes ele dá uma lentidão. Vamos lá. Não joguei ainda a prova de recuperação de vocês no sistema, na verdade, nem fiz ainda. 10 de junho, Simple Past. Olha só que legal, de 25 alunos, apenas 12 olharam a atividade. 10 responderam, ou seja, 2 olharam e não quiseram fazer. E eu tenho 10 para corrigir, tá? Mas isso aí não vem ao caso. É que esse final de semana eu fiz as provas do quarto, quinto e sexto, que eles têm a prova na sexta-feira. Minha primeira prova é com eles à tarde. Pessoal, aqui, tá? Vocês tinham que completar com o passado. Nem é essa atividade que me preocupa, depois eu vou mostrar para vocês. Foi uma atividade que eu fiz lá na época onde vocês estavam fazendo as provas. Então, aqui, gente, vocês tinham que completar com o passado, tá? Verbo regular, eu vou simplesmente acrescentar o ED. Verbo regular terminado em E, eu vou acrescentar o D no final. Not like, eu vou usar o meu auxiliar, né? O didn't. E o like, ele vem da mesma maneira. Not cook, mesma coisa. Eu utilizo o auxiliar e coloco, então, o verbo no infinitivo. My father didn't cook yesterday, ok? Complete the sentence aqui no simple past, tá? Aqui o go, ele é um verbo irregular, porém, se eu quero na negativa, eu faço uso do meu auxiliar e repito o verbo no infinitivo sem o to. I didn't go to the park yesterday because I was tired, ok? Go afirmativo. Agora aqui sim. Go é um verbo irregular. Se ele está na afirmativa, eu tenho que mudar o meu verbo. Last holiday, my family went to Australia. It was amazing, ok? Tell, afirmativo, também é um verbo irregular, né? Então, I told my friend a secret because I trust him. Então, eu contei para o meu amigo um segredo porque eu confio nele, ok? Mas, na verdade, pessoal, a que mais me preocupou e foi onde eu vi mais erros foi uma atividade que vocês fizeram antes da prova, tá? Se não me engano, foi esta aqui, onde vocês tinham que completar e a gente tinha perguntas, tá? A gente tinha, aí, ó, e aqui ao menos foram 20 pessoas que viram, né? Aquela atividade que eu mostrei para vocês, ela já está encerrando essa semana, tá? Gente, look at the picture and complete the sentence. Use the verbs in the simple past. Olha só. Sabe o que é pegar a correção e praticamente ninguém ter acertado? Tá? Foram poucos. Aqui vocês estão vendo ali que tem 100%, alguns acertaram, mas a maioria não soube colocar, tá? E às vezes eu coloco 100% já por ter feito a atividade, por ter realizado e boto um comentário ali, tá? Gente, pergunta, olha só, question, ok? Se é pergunta, a frase inicia por quem? Pelo meu auxiliar. Eu não tenho WH question, então ela vai iniciar pelo meu auxiliar, tá? Se eu tiver WH question, aí eu inicio com a WH, ok? Se não, auxiliar. Então, aqui, pessoal, did Mike, o verbo repete. Stay home yesterday. Então, eu uso auxiliar, eu venho com o meu verbo no infinitivo sem o to. Did Mike stay home yesterday? Perfeito, tá? No, he didn't. Né? Se eu tenho meu auxiliar, a minha resposta tem meu auxiliar. No, he didn't. He played basketball all day. A complicação ficou sempre nessa primeira pergunta, tá? Porque tinha que fazer a interrogativa. Mariana, her friends last night. O verbo é visit. Eu tenho duas lacunas. Por quê? Eu tenho que botar o meu auxiliar. Did Mariana visit her friends last night? Só isso, tá? Mas incrível que pareça, muitos alunos erraram isso, tá? No, she didn't. She studied
last night, né? Verbo regular, onde termina em Y, precedido de consoante, onde eu tiro o Y e coloco o IED, ok? Era isso que eu queria, era essa atividade que eu precisava mostrar para vocês, tá? Vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, se eu posso ajudar vocês em alguma coisa. Qual é a maior dificuldade de vocês para eu conseguir lançar os exercícios agora essa semana de revisão que eu coloque de acordo com o que vocês necessitam? O que vocês me dizem? Vocês não me dizem nada, vocês não me falam nada, não ligam a câmera, não conversam comigo. Nada. Continua o silêncio. É isso, então. Tudo entendido. Nenhuma dúvida. Muito bem. Ao menos a Bia, a Bruna, ela sempre me responde. Eu fico muito feliz. Gente, por hoje, então, é isso, tá? Eu vou parar a gravação aqui. Eu espero que vocês tenham uma boa